Olá, vou fazer aqui a apresentação dos desafios da gestão de combustível, uma palestra aos gestores e controladores de combustível do CBMPA. O objetivo é capacitar os gestores de combustível do CBMPA na otimização do uso dos recursos com acesso à tecnologia e ferramentas de gestão. O roteiro que nós vamos utilizar, falar sobre o combustível, sobre o contrato de diretrizes e portaria, sobre os sistemas, as transações protegidas, os erros cometidos, as planilhas de movimentação, as estatísticas gerais, as medidas que nós tomamos. Primeiramente, queria compartilhar com os senhores a nossa missão, que é otimizar o uso de combustível no CBMPA, a nossa visão, que é ser referência no estado em otimização de combustível, de uso, de consumo racional de combustível, os nossos valores, a ética, a transparência, a camaradagem, a honestidade, comunicação, controle de celeridade e versatilidade e um pensamento que eu gostaria que os senhores adotassem junto comigo. O abastecimento de combustível não deve ser considerado emergencial. Toda vez que for tratado como emergência é por falta de gestão, exceto em ocorrências de nível de gravidade 3. A dar combustível, hoje, na verdade, esse setor ele passou a ser utilizado no Estado-Maior Geral como uma forma de gerenciar o resultado da gestão das unidades bombeiro militar. Então, atualmente eu sou fiscal, em breve o Tenente Franco estará junto comigo, o Tenente Keuá, e seremos auxiliados pelo Cabo Rio Silva. O que tem acontecido hoje no panorama de atendimento do Estado do Pará? O que seria dar combustível aí, considerem o nosso setor, né, que é no Estado Maior, as unidades e os condutores e suas viaturas. Perante a realidade de abastecimento de combustível, são 37 unidades operacionais, entre elas o COP, o CAT, o GSE e a Defesa Civil, mais 19 unidades administrativas, num total aproximadamente mais de 19 embarcações, com mais de 40 motos, mais de 600 viaturas terrestres, mais de 100 motores estacionários, uma média de 800 tipos de veículos que são administrados no movimento global. O que isso impacta? Em 996 erros mensais no sistema, ou seja, 33 erros por dia, mais de um erro por hora. Qual o modus operandi de hoje? Todos os condutores eles têm o meu telefone funcional de contato e qualquer problema que aconteça em uma das viaturas, eles entram em contato diretamente comigo. Ou seja, aqueles 996 erros quem corrige diretamente sou eu. E naturalmente, pela percepção de todos os senhores, é claro que isso não dá certo, não funciona. Então a sobrecarga de trabalho é muito grande e o nível de resposta muito pequeno. Então nós precisamos modificar isso. Considerando que a grande maioria dos problemas que acontecem, elas podem ser resolvidas na unidade com os gestores ou controladores de combustível diretamente, então a primeira conduta que eu peço que nós possamos modificar é que os condutores entrem em contato primeiramente com o controlador de combustível e com o gestor de unidade, para que eles possam sanar as dúvidas através do sistema Good Manager e, caso não consigam resolver, que entrem em contato comigo, somente o gestor da unidade, para que eu tenha salvo no meu funcional apenas os telefones dos comandantes ou dos oficiais de serviço, para que eu possa interagir de uma forma mais otimizada, ok? Esse seria o operandi atual, né, que seria o adequado. Então, o nosso contrato atualmente é de 2.300.000, uma cota mensal de 191, mas com um decreto governamental com contenção de despesa da gestão anterior, já estava com uma média de 153.200. Essa média por UBM, que seria 2.735, é uma média racional direta, porém ela não tem funcionalidade porque as unidades nossas não contemplam a mesma quantidade de viatura e nem tem a mesma demanda de ocorrência. Então, naturalmente, é uma média. Ok? Aqui é os nossos percentuais perante o contrato geral. Né? Nós temos aí 34% ainda disponível para uso. O consumo em tempo, nós temos aí 3 meses ainda para uso. Aqui o fatiamento em tipos de combustível, como a nossa maior demanda é o diesel, né? Seguido pela gasolina e por último o diesel S10, que é um combustível novo que está sendo utilizado nas viaturas mais recentes. Aqui o tipo de combustível aqui com valores em reais. A gasolina ela passa a ter um percentual muito maior por conta do preço da gasolina, né? Então o valor em si bem maior do que até os demais quando proporcionalizado. E aqui um gráfico que foi apresentado pela Secretaria de Administração para que nós entendamos em que parte nós estamos dentro dessa realidade de combustível no estado do Pará. Então estamos atrás da Polícia Civil, SESPA, ADEPará, SUSIP, Polícia Militar e em seguida o Corpo de Bombeiros, com 3,6%. Eu acredito que é uma média bem interessante, que nos torna privilegiados pela otimização do uso dos recursos, se nós considerarmos a nossa frota de viaturas e o nosso emprego 24 horas em diversas situações aquáticas e terrestres.
com certeza nós estamos trabalhando muito bem, mas acredito que sim, podemos fazer melhor. Aqui é uma estatística, um gráfico mostrando um recorte do volume em litros pelo valor pago em outubro de 2018, e nós conseguimos observar com muita clareza que os maiores consumidores de combustível em reais, na verdade, do saldo, são as unidades do interior. Eu atribuo isso, em parte, à distância das ocorrências e o preço pago por combustível nestas redes. E aqui já foi um recorte de janeiro que houve algumas mudanças já, né, por conta, atribuo a uma ação que foi feita, futuramente nessa mesma apresentação eu irei compartilhar. E isso tem sido algo bem relevante para que a gente possa interpretar que algumas iniciativas nossas modificar esses resultados, ok? Então aqui tem todas as normatizações que o controle de combustível utiliza, elas vêm de portarias que eu compartilharei bem breve para que os senhores tenham conhecimento. Eu já encaminhei pelo WhatsApp várias delas, todas elas na verdade. E então nada disso que é utilizado hoje no consumo de combustível foi criado pelo Major César. Isso foi tudo copiado das normas que existem e das portarias. Então eu queria convidá-los a acessar o Good Manager antes mesmo de fazer contato com a gestão central de combustível, com o fiscal de combustível no Estado Maior, sendo eu ou sendo o Tenente Franco, acessarem o Good Manager com a sua senha ID, que é compartilhada, para que possam verificar aqui no espaço relatórios qual foi o erro possível. E quem sabe até já solucionar grande parte dos erros diretamente pela unidade. Além do site, você tem também a possibilidade de baixar um aplicativo e controlar diretamente as ações dos seus veículos cadastrados. E aí vamos falar sobre as transações protegidas, as travas do sistema. A primeira dela é o horário de abastecimento para as viaturas administrativas e operacionais. As administrativas são de segunda a sexta, de 8 às 12 horas. As operacionais de incêndio e salvamento são de 8 às 18 horas. E as de serviço técnico também nesse mesmo horário. E as de unidade de resgate são de 8 às 22 horas. Um outro tipo de trava são as de limite de meio tanque. Não pode andar com menos de meio tanque. E a gente pode abastecer no máximo meio tanque em qualquer tipo de viatura. O que isso implicou em resultado? A tropa entendeu que ela deve abastecer quando chegar ao meio tanque. E isso realmente foi uma determinação que foi passada, porém nós já percebemos a eficiência dela é muito pequena, porque tem gerado muitos problemas. O famoso erro de abastecimento, o erro de quilometragem maior que permitida ou menor que a permitida, ela é oriunda de deixar baixar de meio tanque. Como é que isso acontece, César? Quando a gente chega no meio tanque, sempre entra uma missão. E aí o militar sai com a viatura, ela baixa de meio tanque e tenta completar o tanque no próximo abastecimento e naturalmente dá um erro de quilometragem por volume de litros colocado. E como a gente corrige isso? Com uma nova determinação que eu vou passar posteriormente ao final. O horário de intervalo entre abastecimento, em média 6 horas entre um abastecimento e o outro. A quilometragem por litro, os parâmetros. Cada tipo de viatura tem um parâmetro que às vezes varia de 1 a 5 ou de 5 a 15. Se for uma viatura de incêndio, um AT, um ATP tem um parâmetro diferenciado. Se for uma viatura menor, uma viatura de passeio, um carro pequeno de apoio administrativo, é um carro que tem um parâmetro diferenciado. Errou 3 vezes o cartão bloqueia, então não existe o bloqueio só com um erro só. O que acontece é que o militar ele erra, não comunica a ninguém. O outro militar pega o carro, erra, não comunica a ninguém. E o terceiro militar pega o carro e erra e bloqueia o cartão. E ele tem a impressão que bloqueou no primeiro erro. Na verdade, foram os 2 anteriores que também já erraram. Então, isso daí é uma questão de ser corrigida. O preço máximo de combustível, hoje em dia isso varia muito, de acordo com a regional, de acordo com a unidade do interior. Nós temos trabalhado nessa adequação, de acordo com isso. Se tentar comprar combustível mais caro, não passa, não paga, ok? Então, esses são os parâmetros atuais. Os erros cometidos. Usar a viatura para buscar alimentação, isso é algo que a gente precisa discutir na correção. Ir buscar os militares nas UBMs para passar o serviço. Carro parado com ar-condicionado ligado nas mais diversas situações, seja ele em prevenções, seja ele aguardando alguns tipos de serviço que está sendo feito pelo efetivo que está a pé firme. Erro na senha. Combustível errado, isso acontece muito com as viaturas a diesel, né, o diesel S10 e o diesel comum. Sair para outros municípios com preço maior e não comunicar a nossa gestão, então a trava de preço de combustível está para aquele município, mas quando ele vai para outro, o preço é mais caro, naturalmente ele acaba não conseguindo pagar o abastecimento. Deixar baixar de meio tanque, esse daí é um erro que a gente já comentou agora há pouco. Algumas soluções, ao gerar o primeiro erro, identificar pelo sistema e informar o gestor de combustível da UBM para a solução, não tentar errando até bloquear. O relatório mensal da unidade para observar quais condutores estão cometendo mais erros e assim precisarão
de mais acompanhamento e instrução, prevenindo que viaturas fiquem paradas por conta do abastecimento. Esse relatório também é visualizado no site Good Manage, lá no espaço de relatório erros, relatório transação protegida, certo? Eu sugiro que aqui não seja um momento disciplinador e sim educador, para que os militares compreendam como funciona a ferramenta de controle do sistema. Em média, nós tínhamos 20 erros cometidos, dentre eles o principal era o erro de quilometragem, o valor do preço do combustível, que foi na época que oscilou muito, isso aqui foi em outubro de 2018, a restrição do intervalo por dia útil, os militares queriam abastecer fora do horário, tipo de combustível inválido, então a confusão do diesel e diesel S10, o número da matrícula errado, ir para o posto de gasolina sem ver o saldo do cartão, então dava saldo insuficiente, errar a senha, número de litros de abastecimento excede a capacidade do tanque do veículo, é aquele meio tanque, foi aquele erro, carteira de motorista vencida, quantidade de litros menor que o permitido pelo cliente, então isso daí é um erro no parâmetro, e assim vão alguns outros erros mais simples. O que nós temos hoje, isso daqui foi um reflexo já de janeiro de 2019, o maior erro ainda continua sendo o erro de quilometragem por conta da condição de abastecer com meio tanque, o número da matrícula que o militar esquece ou digita errado, a quantidade de litros maior que o permitido pelo cliente, também é reflexo do meio tanque de abastecimento, o cartão bloqueado, eles já erraram várias vezes e passaram um cartão bloqueado, a restrição de intervalo de dia útil para o serviço, um saldo insuficiente, tipo de combustível inválido, cartão não autorizado para o serviço, e assim saem os demais que já ficaram bem menores do que esse antes, né? E aqui as unidades que em outubro eram as unidades que mais cometiam erro, segue elas na sequência pela quantidade de erros mensal, certo? Então tem unidade com uma média de 2 erros, algumas eu atribuo à grande movimentação das viaturas, o que gera naturalmente maior necessidade de abastecimento e por conseguinte maior probabilidade de erro, certo? Hoje o que nós temos com base em janeiro, algumas unidades tiveram a orientação quanto a essas mudanças e refletiram diretamente nesses resultados. Aí o principal que eu defino como uma grande mudança foi o GSE, que tinha uma média de 67, 70 erros por mês, passou para 20 por conta da orientação que foi passada e podemos melhorar ainda mais, né? E algumas unidades aí cometeram alguns erros que acabaram mantendo-se, na verdade, a mesma meta de erros, a mesma quantidade de erros, mas como os outros baixaram a quantidade de erros, eles acabaram subindo e se tornando os primeiros que mais erram, certo? As planilhas de controle, aqui tem a planilha de movimentação de viatura, nela eu destaco essa parte aqui do rodapé, a parte de baixo, onde a gente tem que controlar a quantidade de quilômetros rodados por mês, o consumo médio por litro, certo? E o gasto com combustível mensal, que aí você vai colocar os abastecimentos, o total de litros consumido, o consumo médio do quilômetro por litro e o gasto com suplementação. E aqui você vai somar o gasto com combustível mais gasto com suplementação e vai ter o valor total. O que eu oriento nessa parte de referência em especial, que é a última coluna da direita, que seja colocado sempre algum tipo de documento que referenciou a movimentação da viatura. Seja ele um ofício, seja ele o número do SISCOB, seja ele o número do CIOP de geração de ocorrência, seja ele o número do memorando que determinou a movimentação, seja ele o ofício que provocou essa movimentação, qualquer documento. No caso de abastecimento de viatura, abastecimento de combustível ou abastecimento de água, sim, você pode lançar no SISCOB como apoio, como outros. Então lá você vai colocar abastecimento de combustível, abastecimento de água. E aqui você vai colocar na coluna referência, para facilitar o seu próprio controle, a quantidade de litros e a quantidade em reais que foi pago. Quando você for fechar o relatório mensal, naturalmente vai ficar mais fácil de somar e ter esse valor em vez de ficar catando notinha por notinha, ok? Esse mapa eu não preciso que seja enviado para a nossa seção ele em e-mail físico, apenas e-mail digital. Contanto que ele tenha todas as assinaturas dos condutores, a assinatura do controlador de combustível e do comandante da unidade. E você escaneia ela ou tira uma foto e salva em PDF ou em JPEG e encaminha para o nosso protocolo digital para que a gente possa ter o controle mensal do abastecimento de combustível da sua unidade e cumprindo um rito de fiscalização. E aqui é uma outra guia de suplementação. A grande mudança dela é que a gente pede um prazo para que você solicite para que seja efetivada a suplementação. Esse prazo eu prefiro que seja feito em data ou em horas, por exemplo, daqui hoje, dia 10, que seja suplementado até o dia 15, ou que seja suplementado em 72 horas, peço que seja um prazo lógico, não peço em 24 horas, porque não é um prazo adequado, mas no mínimo em 3 dias, para que a gente possa cumprir e priorizar quais suplementações serão atendidas em primeiro. Lembrem sempre, se tudo for emergência, se tudo for para ontem, nada é prioridade.
tudo está mal planejado. Então eu peço que tenham esse devido cuidado. E que essa solicitação seja feita 3 dias antes do final da semana útil. O que é isso? César, se a semana é normal, de segunda a sexta-feira, então até quarta-feira façam essa solicitação de suplementação para que eu possa demandar até a sexta-feira. Né? Se for antes de um feriado, 3 dias antes do início do feriado, faça a solicitação de suplementação para que eu possa demandá-la, sempre com esse prazo referido dessa suplementação, para que eu possa priorizá-la e atender para que funcione todo o serviço de todo mundo. Porque o que tem acontecido hoje, na sexta-feira entram para mais de 20 suplementações e naturalmente eu não consigo atender a todos. Então acaba que algumas viaturas passam o final de semana esperando por essa suplementação que não acontece e outras acabam tendo que ser feitas emergencialmente no final de semana, que também não é o ideal. Assim como também eu peço que coloque a quantidade atual de combustível no tanque da viatura, se está em 1/4, meio tanque, 3/4 ou tanque cheio. E aqui eu reforço mais uma vez a orientação. A viatura chegou em 3/4, leva para o posto de gasolina e completa o tanque. Deixa sempre lá tanque cheio. 3/4, enche o tanque, 3/4, enche o tanque. Para que a gente não tenha um prejuízo grande nessa condição de deixar a viatura no meio tanque e aguardar uma suplementação por 3 dias, por 4, 5 dias, o que não é saudável ao nosso treino. Ok? Algumas medidas que foram iniciadas pela nossa sessão. Aqui foram algumas palestras que foram realizadas no auditório do CAT, onde foram feitos 5 dias com 125 participantes de 23 unidades da região metropolitana de Belém, e nós fomos até o interior em 15 dias com 244 participantes de 17 unidades. No total foram 20 palestras com 369 participantes de 40 unidades. Não haviam sido contempladas a essa época Santarém, Itaituba, Altamira e Breves. Porém, na sexta-feira, nós fizemos a participação no final do curso de Defesa Civil, básico de Defesa Civil, e apresentamos essa mesma palestra para todos os comandantes. Então, hoje, teoricamente, ou efetivamente, todas as unidades tiveram acesso a esta mesma informação. Todas as unidades, sejam elas os condutores, sejam elas os comandantes. Então, eu fico muito feliz e satisfeito por ter compartilhado o máximo de informação com todos os senhores e quero acreditar e peço para que a gente junto possa trabalhar de maneira que não tenha mais. O impacto gerado por essas intervenções de outubro até janeiro. De 996 erros caíram para 466, ou seja, 53% foi diminuído. Isso quer dizer, melhoramos a nossa forma de tratar dessa realidade que é o abastecimento de viaturas. E aqui eu mostro para os senhores o que isso impactou nos cofres públicos, nos cofres do Estado, nos cofres do Corpo de Bombeiros. A demanda de combustível é uma demanda que ela varia e tem o seu pico em julho por conta da operação veraneio. Para que os senhores tenham uma noção do impacto das nossas decisões no sentido de compartilhar a informação e principalmente dos senhores entenderem e passarem a trabalhar com mais zelo e cuidado com o abastecimento de combustível, a gente vê aqui a partir de outubro, setembro, outubro, que foram quando iniciaram-se as palestras, e a gente vai ver aqui a queda no consumo desses combustíveis com um pequeno detalhe, isso é valor em real. O pequeno detalhe, o combustível ainda está aumentando de valor. Em janeiro ele deu uma caída de valor. E o outro detalhe, em setembro, agosto, setembro, outubro e até novembro, nós recebemos para mais de 11 viaturas no Corpo de Bombeiros. Tá? Então, 11 viaturas aí entre aqueles ABSL e as URL, que são as viaturas locadas de resgate e de salvamento, assim como os ATs e ABTs novos que chegaram. Foram, se eu não salvo engano, 11 ou 20 viaturas, eu não recordo bem, mas foi um número considerável. E mesmo assim, com o aumento do preço do combustível, com o aumento da nossa frota de combustível, com o uso racional e otimizado dos senhores com esse combustível, nós conseguimos baixar ainda a nossa despesa com combustível. E isso tem sido muito satisfatório, que mostra que o controle, a precisão e o uso consciente melhora assim o nosso desempenho perante a gestão pública. E aqui algumas medidas corretivas baseadas em cada um dos erros que normalmente acontecem, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 erros. Eles se resumem basicamente a 2 ou 3 tipos de conduta. A primeira delas, a viatura chegou a 3/4 completo o tanque. Toda sexta-feira até meio-dia, todo o trem de socorro vai para o tanque, posto de combustível completar o tanque. Planejar o emprego dessas viaturas no final de semana, feriados que precisarem viajar, dimensionar a quantidade de combustível que precisa em reais e solicitar a suplementação com devida antecedência. Antes de ir ao posto de gasolina, verificar a situação no cartão no sistema Good Manager ou aplicativo. Observar os horários de abastecimento
né, eu já comuniquei. No horário administrativo também se inclui os materiais e equipamentos operacionais. Anotar sua senha e lembrar, e sua matrícula funcional que foi cadastrada também, para não cometer esse erro. E acompanhar diretamente a digitação feita pelo frentista. Descer da viatura e olhar o que o frentista está digitando, para ele não errar nenhum número e acabar atrapalhando no serviço de abastecimento. Ok? Então, observar no sistema o posto mais barato de abastecimento, acessar o sistema e atualizar no subcomando de acordo com a sua demanda. Hoje o sistema está à disposição de todos. Alguns casos de habilitação vencida precisam ser comunicadas formalmente para que a gente possa fazer a atualização lá direto no subcomando, diretamente comigo. Acessar o sistema para saber o último abastecimento, para ver a quilometragem. São coisas que podem corrigir todo o nosso serviço. Então, as sugestões: solicitar suplementação até 3 dias antes do final de semana, já falei sobre isso. Abastecimento fora da hora de expediente somente em ocorrência de nível de gravidade 3 e acionados pelos canais operacionais, coordenação de operações do superior de dia ou comandante das unidades, conforme a demanda do interior. Nota de serviço, ordem de serviço com estimativa de consumo de combustível necessário para atender a demanda no período da operação, assim como a placa das viaturas que serão empenhadas. Não somente o tipo de viatura vai ser um AR, é o AR de placa XYZ, para que a gente possa prestar conta daqui a 5 anos, quando o Tribunal de Contas possa vir e fazer inspeção, auditoria no Corpo de Bombeiros e pedir a nossa movimentação de combustível, e isso esteja com bastante clareza para que nós não possamos ter que lembrar daqui a 5 anos o que foi que nós fizemos. Ok? Então todas as viaturas operacionais deverão estar com tanque cheio até meio-dia de sexta-feira ou antecedendo qualquer feriado prolongado. Palestras pré-operação de feriados prolongados, então pegar os militares das unidades que já têm uma habilidade com esse trato desse tipo de informação, e antes de qualquer operação de grande porte que vai envolver uma quantidade grande de combustível, que seja palestrado para a tropa, para que eles possam evitar ou diminuir ou não ser pego de surpresa com algum tipo de erro durante o abastecimento. Usar o corpo do protocolo para inserir informações do ofício. Em vez, eu não preciso mais de ofício físico, basta mandar pelo protocolo. E lá no espaço de observações, você pode usar lá o texto que você quer colocar no protocolo, seja algum tipo de argumento para que a gente possa atender mais rápido. No espaço assunto, você pode colocar ali, se for necessidade de uma suplementação no valor de R$100 para a viatura de placa XYZ, para mim poder agilizar ainda mais e priorizar o seu atendimento, ok? Que o abastecimento seja acompanhado por todos os integrantes da guarnição de serviço e registrado em livro com a comprovante e nome dos componentes que acompanharam. Isso daqui é uma forma que nós vamos iniciar provavelmente na próxima portaria que regula os serviços de abastecimento, mas para quê? Para aumentarmos a segurança dos nossos militares durante o processo de abastecimento, que no mínimo 2 militares ou 3 militares deixam para acompanhar todo o processo de abastecimento, desde a colocação do combustível no tanque da viatura até o pagamento junto com o frentista ou o gerente do posto, a passagem do cartão, todos acompanhem se a litragem, o valor pago, o valor que está sendo, o valor expedido pelo cupom fiscal será o mesmo valor que será passado na máquina de cartão pelo cartão, para garantir a segurança de todo o nosso efetivo e evitar qualquer tipo de problema futuro oriundo desse de manobra. Então esse é o telefone funcional, 988996284, ele também é o WhatsApp, eu atendo melhor o WhatsApp do que até as ligações, então deixa a mensagem lá e assim que eu posso eu olho, a cada uma hora eu estou olhando o WhatsApp diariamente. E eu peço que todos os senhores compreendam essa necessidade e entendam que a nossa missão é utilizar da melhor maneira possível o nosso recurso combustível e que todos os senhores podem ficar à vontade para contribuir, passar algum tipo de sugestão para que a gente possa melhorar ainda mais. Muito obrigado pela atenção e aguardo os feedbacks dos senhores quanto à qualidade e utilidade desse material. Até mais!